Prazer a gente estar junto aqui nessa manhã e a gente junto está podendo compartilhar uma palavra. Amém, irmãos? Quem trouxe a Bíblia Sagrada, por favor, abra ela no maior salmo da Bíblia. Sabe qual é o maior salmo? 119. O tema da nossa mensagem é Vivifica-me. Vivifica-me. Salmo 119. Salmo 119. Essa palavra que Deus me deu, ela surge num contexto. Eu estava analisando as coisas que Davi pedia em oração. E uma das coisas que Davi pede muito em oração não é só sobre ensinar o caminho que deve andar. Mas existem vários fatores que está na sua oração. E uma delas é essa palavra vivifica-me. Ela aparece várias e várias e várias vezes no Salmo. Senhor, vivifica-me. Senhor, vivifica-me. Senhor, vivifica-me. Essa palavra vivifica, a origem dela etimológica é dar vida. Vivificar é dar vida. Em alguns contextos é revigorar. Em alguns contextos também é reavivar. Por exemplo, a gente fala muito sobre avivamento, não é? Já ouviu essa palavra, avivamento? E essa palavra avivamento, ela sai de um contexto do quê? Quando a presença do Senhor toma um lugar e aquelas pessoas que pecavam, elas deixam o pecado, abandonam o pecado. Há uma transformação no avivamento. Então, muitos de nós aqui já fomos avivados. Passamos pelo avivamento. E talvez o fato agora é um reavivamento. O que Davi estava precisando não era de um avivamento, mas de um reavivamento. E aí, quando eu olho para essa palavra no Salmo 119, versículo 25. Salmo 119, versículo 25. O salmista diz assim: a minha alma está apegada ao pó. A minha alma está apegada ao quê? Ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Vivifica-me segundo a tua palavra. Então Davi está dizendo sobre uma condição que ele está vivendo nesse exato momento. Ele está dizendo assim: a minha alma ela está apegada ao pó. Eu quero sair dessa condição que eu estou vivendo de tristeza, de angústia, de morte, mas eu não consigo sair. Eu não consigo sair. Até que ele chega ao ponto de pedir para Deus: Senhor, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu estava lendo e eu achei interessante uma frase de um historiador não, um filósofo. Esse filósofo disse assim, eu gostaria que você ouvisse essa frase. Ele diz assim: a morte não é a perda da vida. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto o quê? Vivemos. O clamor de Davi é sobre isso. O que estava dentro dele e o que estava morto. Porque vamos imaginar só um pouquinho da história de Davi para você poder entender. A gente vê o auge da história de Davi, que é quando ele mata o gigante. Mas se a gente parar para analisar, o que Davi enfrentou depois que matou o gigante? Depois que ele mata o gigante, Saul começa a perseguir. Há uma perseguição ferrenha de Saul para com Davi. A Bíblia diz assim, que a casa de Davi lutou muito tempo contra a casa de Saul. Saul perseguiu até os pais de Davi. Então imagina a dor de ver o seu pai sofrendo, a sua mãe sofrendo por causa de uma perseguição. A Bíblia fala que depois Davi de assumir o reino, ele vive várias situações difíceis, combate, guerra. Imagina ter uma vida de guerra. Imagina olhar tanta gente morrendo na sua frente.
Tanta gente morrendo, tanta gente sendo sangrada, tanta violência, tanto sangue, 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 sangue e mais. Até que chega o momento que você é a pessoa também que faz isso. Quando Davi decide cair em pecado, há uma decisão dele, ele mata o marido de uma mulher. Então imagina tantas coisas que Davi está carregando ao longo dessa vida. Quantas coisas? Assassino, morte, adultério, traição. Os filhos, um mata o outro filho, um filho tenta tomar o reinado dele à força, vê os seus filhos morrer antes dele. Então vamos imaginar tantas mortes que Davi está assistindo, vendo. E ele percebe que alguma coisa morreu dentro dele. Sabe quando você para assim e fala assim, eu não sei o que me acontece, mas eu não tenho mais alegria para nada. Eu não tenho vontade de estar com pessoas. Eu não consigo mais me alegrar com nada. Sabe aquela coisa, eu não tenho mais prazer em nada. Eu venho até na igreja, venho. Estou aqui, estou aqui, participo, venho, não falto. Faço as minhas orações, mas parece que dentro de mim algo morreu. É sobre isso que Davi está fazendo a gente olhar nesse exato momento. Parece que algo dentro de mim está o quê, irmãos? Ninguém pediria para ser revivido se algo não tivesse morrido aonde? Dentro. O que está morto dentro dele? O que exatamente morre dentro de Davi? A gente parar para fazer uma autoanálise. Será que a sua integridade moral, após ter assassinado um homem inocente, imagina carregar isso dentro de você, carregar a sua vida toda um segredo que ninguém pode saber. Se souber disso, se o meu marido souber, se a minha família souber, se os meus filhos ficar sabendo disso, que eu tirei a vida de um inocente. Imagina isso que Davi está carregando há tantos e tantos e tantos anos dentro de si mesmo. Você consegue parar para fazer essa autoanálise? Porque é alguém que está dizendo assim, Senhor, vivifica-me, Senhor, me traz vida, porque algo de mim está morto. Eu disse para você aqui nessa leitura, a pior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto nós. Então vamos imaginar que muitas coisas foram morrendo dentro de Davi. Muitas e muitas coisas começam a morrer dentro de quem? De Davi. E se a gente parar para analisar, muitas e muitas coisas começam a morrer dentro de nós também. Por que nós temos tanta dificuldade hoje de amar? De acreditar no amor? Por que nós temos tanta dificuldade de relacionar? O que será que morreu dentro de nós? O que está morto dentro de nós? Porque chega um ponto, irmãos, que nós podemos levar uma vida de vivo morto. Nós podemos muito bem levar essa vida no automático. Dizer assim aquela frase, tá tudo bem, não foi nada. Eu sou assim mesmo. Eu sou desse jeito. Sabe essas frases automáticas que a gente diz? Não, eu sou assim, eu sou desse jeito. Não, você não é desse jeito. Deus não te formou e nem te criou desse jeito. Amém, irmãos? Então não adianta você pensar que você é assim. Não, eu sou assim mesmo, pastor. Mas olha para você hoje. Olha para você. E o Davi faz esse exercício de olhar para si mesmo. De analisar, eu estou morrendo, eu estou vivo, mas estou morto. O Davi foi quem disse, olha o que ele disse em um dos seus salmos. Senhor, restitui a alegria da salvação. Como é que alguém perde a alegria da salvação? Como é que alguém pode não estar feliz por ser salvo, mas ele está dizendo, Senhor, traz de volta essa alegria, porque parece que algo dentro de mim morreu. E nós podemos estar levando uma vida assim, de vivo morto. Estamos vivos aqui, parece que nós estamos bem. É isso que o Senhor fala para uma das igrejas, no livro de Apocalipse. Tem fama que vive, mas está o quê, irmãos? Morto. Então olhe para mim. Em algum momento das nossas vidas, eu e você aqui, nós não escapamos pelo mundo que nós vivemos. Em algum momento nós vamos precisar de ser vivificados.
Não há como escapar. Se você pudesse descrever as dores que você já passou, tudo que você já enfrentou, e muitas dessas dores que até hoje talvez você carrega ainda, elas não foram curadas. A gente colocou ela lá assim, deixou ela lá no canto, mas está lá, está lá. Então, em algum momento da minha vida, da sua vida, quando eu começo a olhar os Salmos e ler essa palavra várias e várias e várias vezes, né? Às vezes parece estranho. Mas quando a gente olha, há tantas coisas que a gente passa, que a gente pode ter uma vida estando vivo, mas muita coisa dentro de nós já o quê? Morreu. Então chega um momento que a gente precisa vivificar. Olhe para a pessoa que está do teu lado, diga assim para o irmão, Deus te trouxe aqui para que você pudesse viver uma vivificação. Amém, igreja? Agora, olhe para mim. O texto começa dizendo assim agora, ó. O texto está dizendo assim, ó. Segundo a tua palavra. Segundo a tua. Se você descer e olhar no versículo 28, o Davi fala a mesma coisa. A minha alma está triste, Senhor, mas me fortalece segundo a tua palavra. Olha o que o Davi está pedindo ao Senhor. Algo dentro de mim morreu. Algo dentro de nós pode ter morrido. A nossa capacidade de relacionar, a nossa capacidade de amar, ser carinhoso, a nossa alegria de cultuar, a nossa alegria de adorar, de orar, muitas coisas podem ter morrido. E o Davi, mesmo dentro dessa morte, ele confia na palavra. Davi acredita num Deus da palavra. Você não pode esquecer disso. Davi está dizendo, Senhor, segundo a sua, eu quero vivificar segundo a tua palavra. Eu acredito num Deus da palavra. É por isso que você vai encontrar, eu confio na tua palavra. Eu acredito na tua. Davi conhecia um Deus da palavra. Agora preste atenção. Foi essa pergunta que eu me fiz. Porque todos nós aqui talvez já nos identificamos. E sentimos que o motivo de estarmos sendo assim, como estamos sendo hoje, é porque alguma coisa morreu em nós. Nós já sentimos isso aqui agora. Alguma coisa morreu em mim? Sim. Perdi o prazer pela vida, perdi a motivação, perdi o propósito. Então, alguma coisa morreu em nós. Nós identificamos isso. Agora, a pergunta é, como viver isso? Como Deus vai fazer para mudar a minha vida? Bom, Davi acreditava e confiava no Deus da palavra. Por que ele acreditava? Porque a palavra, eu vou falar aqui 3 importâncias, ela tem várias. Vou falar apenas 3. A palavra, ela tem um poder criativo. Tudo que Deus fala tem poder para ser criado. Amém, igreja? Tudo que Deus fala tem poder para ser. É por isso que ele diz, haja luz e houve o quê? A palavra de Deus, ela tem o poder dominante. A palavra de Deus, ela tem o poder o quê? Dominante. É por isso que Jesus, quando viu a tempestade, ele abriu a boca e disse para a tempestade, acalma. E ela fez o que, igreja? Acalmou. A palavra de Deus, ela tem o poder vivificante. É por isso que Pedro disse assim, Senhor, para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? O Senhor tem palavras de vida. Não dá para mim ir embora, não dá para deixar, porque eu sei o poder que tem a tua palavra. Agora, imagina então, como é que a gente vai viver isso? Como é que é o processo? Porque eu não quero mais continuar como morto. Eu não quero continuar vivo, mas estando o quê? Eu não quero estar vivo, mas perder a minha capacidade de amar. Eu não quero estar vivo e perder a minha capacidade de se relacionar. Não quero. Quero mais isso. E eu perdi muitas coisas, pastor. Muitas coisas já hoje eu olho para mim, e quantas coisas eu perdi essa capacidade pelas coisas que aconteceram na minha vida, coisas da qual eu me identifico como a de Davi, coisas até piores aconteceram na minha vida. E hoje eu ando assim.
parece que morto. Então vamos lá. A primeira coisa sobre vivificar a palavra, você precisa entender que tudo que Deus vai fazer está direcionado sobre a palavra. Abre a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 18. Primeira coisa que Deus trabalha era em desfazer. Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Escute o que eu vou dizer para você. Para nós sermos vivificados, nós vamos precisar descer à casa do olheiro. O texto começa dizendo assim, estou lendo a tradução da King James. Jeremias, capítulo 18, versículo 1. A palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Jeremias dizendo, ou orientando, dizendo, levanta ou dispõe-te, desce à casa do olheiro. E lá receberá as minhas palavras, ou a minha mensagem. Versículo 3. Desci à casa do olheiro, eis que estava ele concentrado na confecção da sua obra, sobre uma roda de madeira. Versículo 4. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Agora preste atenção nessa palavra no telão. Ele o refez. Ele o refez. Moldando o outro vaso de acordo com o seu desejo. Eu vou colocar na tradução transformadora o versículo 4. Coloca no telão, versículo 4 só. Versão transformadora. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como ele desejava. E por isso amassou o barro e começou a fazer novamente. Então olhe para mim, preste atenção. Esse texto aqui mostra para nós, no contexto histórico, Jeremias estava vivendo um momento muito difícil, porque o povo estava distante do Senhor. E o Senhor Deus falou assim para ele, olha, desce à casa do olheiro, que eu preciso te ensinar algo para que você passe para o povo. Com toda essa clareza. E ele desce à casa do olheiro, no intuito de ouvir as vozes do Senhor e de aprender naquele contexto. Ele desceu, ele faz a observação, a narrativa, vê o olheiro construindo o barro e o vaso, de repente, que está na mão do olheiro, se desfez. E aí ele começa a refazer. E eu fiquei pensando muito nisso. Que para Deus vivificar a minha vida e a sua vida, quando a gente desce à casa do olheiro, há também as suas implicações. Quais são as implicações de descer à casa do olheiro? É que muitas vezes ele vai precisar desfazer. Diga comigo, desfazer. Vamos pensar aqui. Talvez hoje a forma de como você está precisa ser desfeita. Como assim, pastor? Às vezes precisa desfazer a personalidade que foi criada em você. Talvez hoje você carrega uma personalidade grosseira e que precisa ser desfeita. Você está vendo como implica algumas coisas quando a gente fala de descer a casa do... Bom, o vaso está na mão dele, está aqui na mão dele, mas ele precisa o quê? Desfazer. Então existem algumas coisas que estão em nós que precisam ser desfeitas. Se a gente olhar para a sua personalidade hoje, a sua personalidade, será que ela é uma personalidade que agrada o coração de Deus? Porque talvez a personalidade que você está hoje ocupando é uma personalidade da vinda do quê? De morte, não da luz. De tudo aquilo que você passou, você foi juntando, foi carregando, foi juntando decepção, foi juntando angústia, tanta coisa que foi morrendo dentro de você e criou essa personalidade. E talvez essa personalidade que está em você hoje
ela precisa ser desfeita. Talvez o que você fazer desfazer em você é um sentimento. Porque o que está deixando você morta ainda é esse sentimento que você carrega. Sentimento. Quantos de nós carregamos algum tipo de sentimento destrutivo dentro de nós, no decorrido daquilo que já aconteceu na nossa vida? A gente vai carregando aquele sentimento e Deus dizendo o quê? Desfazer. Porque enquanto esse sentimento não for desfeito, você continua ainda no estágio de morte. Talvez Deus precise desfazer o caráter. Talvez o caráter que você carrega é um caráter adoecido. Não é mais um caráter de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Talvez o teu caráter hoje precisa ser desfeito. Esse que você carrega não serve. E aí quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente olha, por exemplo, no livro de Ezequiel. Ezequiel 36, você vai lembrar dessa passagem, porque Deus fala assim, ó, tirarei o coração de pedra, colocarei o coração de carne. Tirarei e colocarei um novo espírito, não é? A gente vê claramente uma mudança do lado da onde? De dentro. E quando a gente olha para o livro de Ezequiel, a gente está olhando essa mesma concepção do olheiro. Aquele que faz e refaz. Então existem coisas na minha vida e na sua vida que só vão mudar se a gente descer. Agora, descer tem essas implicações. Se você aceita isso. Pergunta para o irmão que está do seu lado. Você permite que Deus desfaça? Porque você percebe o processo? Antes de Deus começar a fazer, o vaso faz o quê? Se desfaz. E é interessante, eu gosto dessa passagem aqui, dessa passagem bíblica, porque fala assim, ó, não saiu como ele desejava, e por isso ele começou a amassar o barro. Sabe quando você começa a socar o barro assim, ó, para dar liga? Ele começa a sovar o barro assim, ó, bater assim, ó, bate. Eu fui procurar, pesquisar, tem lugar que ele usa até um pilão, ele bate com um pilão assim, ó, começa a sovar a massa, até que a massa ganhe liga. Há umas implicações. Porque às vezes tem crente que não aceita ser sovado. Ó, fala para o irmão do seu lado assim, ó, fala assim, ó, você vai precisar ser sovado para dar um bom vaso. Amém? Não tem jeito. E quando fala de sovar, amassar, ele começa a amassar, sovar, vai sovando. O primeiro processo é esse. A gente está vendo ele fazendo isso. Aí o segundo processo, quando a gente olha para o texto, volta para o texto da King James. Da King James está dizendo assim, ó, contudo o vaso de barro foi formado, se estragou às suas mãos. E ele o refez do jeito que ele queria. Ó, do jeito que ele, da vontade dele. E aí entra um outro contexto. Ele tirou, começa a tirar tudo. Agora, eu vou refazer, mas eu vou refazer do meu jeito. Da forma que eu quero. Não vai ser mais da sua forma. Ó, não vai ser mais do seu jeito. Não, mas eu quero assim. Não, não é o seu jeito, é o jeito que ele quer. Porque você se colocou nas mãos dele. E a única forma da gente sair dessa vida em morte, a única forma é quando nós nos colocamos na mão dele. Se nós não nos colocarmos na mão dele, é impossível. É impossível. Nós não temos essa condição. É isso que o Davi está falando. O que é segundo a palavra? O que é viver segundo a palavra? Sobre aquilo que ele fala, sobre aquilo que ele revela. E Deus tem as suas formas de agir na nossa vida. Amém, igreja? E uma delas é essa. Uma delas é nos levando à casa do olheiro. Sovando, para tirar, senão não sai. Tem coisa que nós fomos construindo, não foi de hoje, irmão, foi anos. A gente não é assim, dessa forma, que muitas vezes não agrada a muitas pessoas que convivem conosco, que fala sempre, fulano, você podia ser assim, Beltrano, você podia agir assim. A gente foi construindo. E muitas vezes, só Deus tem essa capacidade de desconstruir e construir algo novo. Amém, igreja? Segunda coisa importante para nós sairmos dessa condição.
Provérbios capítulo 9. A primeira forma que Deus trabalha, Ele mesmo coloca a mão. Ele mesmo. Segunda forma que Deus usa. Deus usa pessoas sábias para vivificar a sua vida. Deus usa pessoas sábias para vivificar a sua. Provérbios 9, versículo 9. Instrui o sábio e ele será mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em conhecimento. Amém, igreja? Olhe para mim. Deus sempre vai usar pessoas no seu processo. Não existe processo que Deus não coloque pessoas. Não existe processo que Deus não coloque o quê? Pessoas. Deus vai sempre colocar alguém. Deus vai sempre usar alguém. Sempre. Não tem como a gente falar assim, não, eu consigo sair disso, eu vou mudar, eu consigo. Não consegue. Deus usa pessoas. Se eu perguntasse para você aqui hoje, quem são as pessoas sábias que estão na sua vida? Você tem pessoa sábia? Porque a gente vai precisar. Não, pastor, eu consigo. Porque é isso que impede a gente de mudar. Nós criamos uma autossuficiência tão grande e acreditar que a gente dá conta de tudo. A gente acredita nisso. Não, eu dou conta, não, pode deixar, eu não preciso de ajuda não, eu não vou pedir ajuda para ninguém não, não, vão pedir ajuda, vão falar, não preciso. Ainda mais hoje, a gente vive uma era de inteligência artificial, que você pergunta, a inteligência responde, então parece que agora eu tenho todas as respostas da vida, tenho todas as respostas para todos os dilemas, para tudo. Não tem. Não tem. Deus usa pessoas. E se você não tem nenhuma pessoa sábia para te ajudar, eu vou dizer para você agora, você está em sérios apuros. Por quê? Porque vai chegar um momento da sua vida que você não terá nenhuma condição de sair. Aí a gente vai ficar assim, a gente, Deus me ajuda, Deus me socorre, Deus faz alguma coisa, Deus me ensina. Aí eu falo, estou enviando alguém sábio. O texto está dizendo, o sábio ensina outro. Não é o sábio, eu cheguei nesse estágio máximo, sou sábio, não preciso mais não, você precisa. O que a Bíblia está dizendo aqui é que um instrui o outro, um ajuda quem? O outro. Quer ver só um detalhe muito na igreja, onde a gente peca muito, dentro da própria igreja? Quer ver só um exemplo bem simples, só para você entender isso, como a gente peca, como a gente falha dentro da própria igreja. Por exemplo, dentro da nossa igreja, tem mulheres que toda a sua casa serve ao Senhor. Todo mundo. Marido e os filhos. E aí, será que eu não tenho algo para aprender com essa irmã e com essa família? Por que a família dela está e a minha não está? Você está vendo como a gente somos presunçosos? Eu não preciso de... E de repente a cura para a nossa casa está sentado bem... Aí a gente olha assim, a gente crente. Um dia, a minha família também vai servir ao Senhor. Não é assim que a gente fala? Só que a gente não pede instrução. Ajuda. Porque tem mulheres, tem homens que chegaram aonde a gente quer chegar. Existem pessoas que já chegaram. Existem pessoas de Deus dentro dessa igreja. Amém, irmãos? Existem pessoas de Deus dentro dessa igreja que têm total capacidade para te ajudar. Vai vir de mim.
Vai vir de pessoas que estão sentadas no seu lado. Não é o que o texto diz? Instrui o sábio, ele será mais sábio. Tem pessoas do nosso lado, irmãos, que já chegou. A gente olha, às vezes admira, a gente olha, né? Olha, minha família vai ser assim, minha casa vai ser assim, mas a gente não quer mais, a gente não quer aprender nada com essa pessoa, ou como se parecesse que essa pessoa não tem nada para nos passar, por causa da nossa arrogância. E aí nós preferimos estar no estágio de morte, ao morrer Deus de nós continuamos mortos, continuamos caminhando com essa mortandade. Poderíamos ter vida se permitisse que pessoas entrassem na nossa vida. Consegue entender isso? O diabo tenta tirar isso de nós. A última palavra que Jesus disse antes de subir ao céu, sabe qual foi? Ide e fazer o quê? O que é fazer ensino? É ensinar quem? O diabo quer tirar isso de nós, dentro da igreja. Era para mulheres como essa, que conseguiu trazer toda a sua casa para Jesus, ensinar as outras. Era para maridos fazerem isso, era para filhos que estão aqui, que são de Jesus, ensinar aqueles filhos que ainda não são. Vou ajudar ele, se envolve com o meu filho, seja amigo do meu filho, ajuda o meu filho nesse processo. Era para acontecer isso, o processo de discipulado era para acontecer dentro da igreja. Por que não está acontecendo? Porque nós nos tornamos vaidosos, nós nos tornamos autossuficientes. Nós acreditamos que damos como? E não damos, irmãos. Deus vai continuar usando pessoas para nos abençoar. Amém, igreja? Deus vai continuar usando o sábio para a gente se tornar ainda mais sábios. Eu poderia falar aqui uma enxurrada de versículos para você que comprova isso, por exemplo, em Romanos 15, 14, assim, meus irmãos, eu estou convencido que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar uns aos outros, sendo capazes de aconselhar uns aos outros. Paulo está dizendo, olha, eu acredito que vocês são capazes, eu estou convencido de que você é capaz de ajudar. Eu sei que você pode fazer alguma coisa. Imagina nós que aqui estamos sobre a igreja hoje, olhássemos também para o lado e dizer assim, eu posso ajudar a minha irmã que senta aqui. Amém? Eu vejo que ela vem sempre sozinha, eu vejo que ele vem sempre. Vou ajudar esse meu irmão, estou aqui com você. Começa ajudando ele em oração, daqui a pouquinho ele está compartilhando com você, daqui a pouquinho você está instruindo ele, porque é sobre isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E viver uma vivificação precisa de pessoas no processo. Então não dá para a gente se afastar de pessoas. Não dá, irmãos. Tudo que o diabo mais quer uma igreja que se afaste de pessoas. Olha para o irmão que está do seu lado assim, aparece, eu não vou mais me afastar de pessoas. Amém? Não vou. Porque o nosso objetivo não é ter batalha de pessoas, porque aonde tem mil pessoas, e vamos pegar a carta que Paulo escreve, Pedro escreve, fala assim, a mulher mais velha da igreja, mais antiga, ensina as mais novas. E está acontecendo isso nos dias de hoje? Não dá. Então nós estamos caminhando mortos, preferimos caminhar mortos, anunciando, mas caminhando mortos, porque não queremos mais pessoas na nossa vida. Então, no processo de vivificação, Deus usa pessoas. Amém, igreja? E fecho a mensagem com o Salmo 19. Salmo 19, versículo 7. Olha essa tradução que eu bolei. Salmo 19, versículo 7. Olha no tema para você ver. Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor ela é o quê? E ela dá o quê, igreja? Ela dá o quê?
vida nova. A lei do Senhor é perfeita e dá vida nova. E os mandamentos do Senhor são dignos de confiança. Transforma o simples em sábio. Olha o poder que tem a palavra de Deus. O salmista está dizendo assim: a palavra do Senhor, a lei do Senhor, ela é perfeita. Porque ela lhe dá a condição de ter uma vida nova. Uma vida. E tudo que você mais precisa aqui hoje, irmão, é de uma vida nova. Uma vida nova. Uma vida nova. Tudo que você mais precisa daqui para frente é de uma vida. Chega daquela vida que eu levei, chega daquela situação, chega de tudo que eu carreguei até agora, porque eu quero viver essa vivificação. Eu quero descer da casa do oleiro. Eu quero ter pessoas na minha vida. Eu acredito na palavra. A palavra de Deus, ela é perfeita. Ela é perfeita. Ela dá uma nova vida. Os mandamentos do Senhor são dignos de confiança. Confia naquilo que Deus está falando. Acredite, irmãos. Porque o teor da pregação, irmãos, qual o teor da pregação? É a gente ouvir a mensagem veio. Só que a mensagem, ela só é condicionada na minha vida de transformação se eu aceitar, se eu receber. E aí, ela me transforma. É o que o Deus está dizendo. Transforma o simples em sábio. Permita hoje viver essa vivificação da tua vida. Eu quero viver isso, pastor. Não tenha medo de descer a casa do erro. Permita que Deus desfaça, para que Ele possa refazer. É o nosso clamor nessa manhã. Deus, me refaz. Me refaz. Me ensina a ser como Tu queres. Ensina. É o que eu mais quero aqui hoje. O que eu mais quero, o que eu mais desejo. Então, todos nós, irmãos, viver esse mundo, caminhar nesse mundo, nós vamos passar os dissabores, os mesmos dissabores que Davi passou. Nenhum de nós aqui está livre disso. E Davi entendeu muito bem isso. E para caminhar com o Senhor, eu não posso caminhar muito. A maior morte da vida é essa. Quando algo dentro de nós morreu. E que nos impede de ser aquilo que precisamos ser. Amém, gente? Ela nos impede de ser. Eu não estou conseguindo ser. Mas agora eu quero ser. Toda a minha vida eu fui desse jeito. Toda a minha vida. Pega essa frase, toda a minha vida. Só que hoje Deus está te dando vida nova. Amém? Toda a minha vida, pastor, eu sempre fui uma pessoa assim, retraída por causa disso, reclamando, todas as coisas que aconteceram. Hoje Deus está te dando nova vida. Amém, Deus? Deus te dá nova vida. Deus te dá nova vida. Coloca isso no teu coração. Eu quero viver essa vivificação. Amém? Vamos aplaudir Jesus em votos.